Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou a professora Ionara e estou aqui para te convidar para mais uma aula de matemática. Vamos nessa? Hoje, o tema da nossa aula é Comparando sólidos geométricos. Essa atividade está no seu livro de matemática, na página 214 à página 217. Vamos lá? Comparando sólidos geométricos. Renato ganhou um conjunto de peças que lembram sólidos geométricos. Observe como ele separou as peças em dois grupos. Então, observe aí os 4 sólidos que nós temos no grupo A. Eu tenho aqui um sólido que faz parte desse grupo aí, né? Tem uma caixinha que é o formato de um sólido geométrico, igualzinho desse que Fernando botou aí no grupo A, né? E tenho aqui também outro sólido geométrico que Fernando colocou no grupo B. Então, vamos parar para observar qual a diferença entre o sólido que está no grupo A e o sólido que está no grupo B, né? A diferença, gente, é o seguinte. Todos os sólidos que estão no grupo A, eles são chamados de prisma. Se você observar, eles têm a base, e a parte de cima também é formada por uma base. Então, o prisma, ele tem 2 bases. Já todos os sólidos que estão no grupo B, certo? São chamados de pirâmides, porque eles têm somente uma base e a parte de cima é formada por uma ponta, que a gente vai descobrir neste instante como é o nome dessa ponta, certo? Já. Então, lembrando, pirâmide é formada somente por uma base e por uma ponta. Já os sólidos do grupo A são chamados de prisma porque eles são formados por 2 bases, certo? Então, vamos à nossa atividade. Na atividade diz assim: observe as figuras geométricas representadas a seguir e classifique-as como pirâmide ou prisma. Então, você vai colocar aí embaixo. Se esse sólido que está aparecendo aí, ele tiver 2 bases, então ele é chamado de prisma. Se ele tiver somente uma base e uma pontinha, então ele é chamado de pirâmide. Então, no primeiro até o sexto, você vai colocar se é prisma com 2 bases ou se é uma pirâmide somente com uma base. Na nossa próxima atividade, diz assim: marque com X a planificação que corresponde à de um prisma. Então, o que é uma planificação? Aí, gente, esse aqui é a pirâmide. Eu não colei ele, se você perceber, ele está aberto. Para que você entenda o que é a planificação. Aqui eu tenho a planificação de um sólido, certo? Então, a partir do momento que eu vou dando forma a essa planificação, ele vai formando um sólido geométrico. Então, aqui eu tenho a planificação, que é da forma como ele está aí, ó. Se você observar, esse que tem aqui na minha mão é esse que está na cor azul, né? Então, aí você tem esse da cor azul, é esse mesmo que está aqui na minha mão. Ele tem as 3 bases triângulo, ele tem os 3 lados triangular e a base dele também é triangular. Então, é essa mesma que está aí, essa azul. Então, a partir do momento que eu tenho uma planificação, eu vou montar para dar forma ao que eu chamo de sólido geométrico. Então, aqui eu tenho uma pirâmide. Só que nessa atividade aí, você não vai marcar o X na pirâmide. Você vai marcar o X no prisma. O prisma, vamos lembrar o que é o prisma? Gente, ele tem 2 bases. Então, aí, ó, tem um desses sólidos, dessas 4 planificações aí, uma dessas 4, que é o formato de quando fechar, ele vai se tornar um prisma, ele vai ter 2 bases, certo? Então, aí você vai observar quais são. Se tiver a pontinha, você já sabe que é pirâmide. Se não tiver, você já sabe que é o prisma. Na nossa próxima atividade, nós temos aí faces, vértices e arestas. Observe os sólidos geométricos e responda. Então, vou pegar novamente aqui o sólido geométrico, para que você entenda. Aqui, gente, eu tenho uma face, outra face, face de um lado, face em cima, face embaixo. É o que eu chamo de lados. Então, aqui, né, são os lados, né, conhecido como
faces. Então, aqui nós temos as faces. Vértices. O que são os vértices? Os vértices, gente, são faces, tá bom? Vou por arestas, para você não se perder na hora de explicar. Faces, então vértices, arestas. As arestas são os encontros das faces. Então, aqui, ó, eu tenho o encontro de uma face com o encontro de uma face. Então, aqui nós temos as arestas, certo? Aqui aresta, aresta, aresta. E o que são vértices? Vértices são os encontros dessas arestas. Então, aqui, se eu tenho uma aresta, uma aresta, uma aresta, aqui eu tenho um vértice. Então, vamos lá? Faces, arestas e vértices, tá bom? Faces, arestas e vértices, para você não esquecer. Aí tem dois sólidos geométricos. Você vai observar que ele aparece aí, né? Face lateral, base. Em cima ele tá mostrando a base, embaixo ele tá mostrando a base. Se você observar, gente, essa base que tá aí, nesse prisma, né? Você pode contar quantas arestas ele tem. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem 5 arestas, né? Quando um sólido ou um prisma, ele tem 5 arestas, a gente vai dizer que essa base é uma base pentagonal. Penta vem de 5. Então, quando ele tiver 4 arestas, a gente vai dizer que é um prisma de base pentagonal. Se você observar a pirâmide, deixa eu mostrar logo esse sólido aqui, né? Nesse sólido aqui, essa face, o que é que vai acontecer? Ó, ela tem 4 lados, então eu posso dizer que aqui é uma face quadrada, tá? Já nesse outro aí, que nós temos uma pirâmide, só que não é uma pirâmide igual a essa, ao contrário do que muitos pensam, todos pensam que a pirâmide é tudo igual. Não é tudo igual. Por quê? Porque vai de acordo com a base dela. Então, essa pirâmide aqui, se você observar, ela tem, ó, 3 arestas. Tá vendo? Ela tem 3 arestas. Então, essa pirâmide aqui é uma pirâmide de base triangular, porque tem 3 arestas. Essa pirâmide que tá aí, se você contar lá embaixo na base dela, conta direitinho aí no seu livro. 1, 2, 3, 4, 5. Ela também tem 5 arestas. Então, a gente pode dizer que é uma pirâmide de base pentagonal, porque penta vem de 5, tá certo? Vamos à nossa atividade. Ele quer saber o seguinte: qual dos sólidos geométricos representados acima tem 2 bases? Então, você vai voltar lá e vai ver. Lembrando, base, base. Então, você vai dizer qual desses dois aqui tem 2 bases. Na letra B, ele diz assim: em qual desses sólidos geométricos existe um vértice, que é o encontro de mais de 3 arestas? Então, vamos voltar. Você vai lembrar, né? Arestas. Então, ele quer saber, ó, qual é o vértice, que é a pontinha desses aí, que tem um encontro de 3. Esse aqui, por exemplo, vou dar um exemplo. Essa pirâmide aqui, ó, 1, 2, 3. Ela tem um encontro de 3 arestas. Porém, se você olhar aí, porque ela tem 3 bases. Porém, se você olhar aí, né, todos os dois, tanto o prisma como a pirâmide, elas têm 5 arestas na base. Então, você vai procurar qual dessas vértices, que são os pontinhos, está formado aí por 3 arestas. Qual vértice está formando 3 arestas? Procura aí que você vai descobrir. Na letra C, ele quer saber o seguinte: quais são as figuras planas que formam as bases desses sólidos geométricos? Então, você vai olhar lá na base e vai dizer, por exemplo, essa figura aqui que eu tenho na minha mão. O formato aqui que ele quer saber é um triângulo. Então, você vai voltar lá e vai ver, né, qual é o formato que está aí da base desses dois sólidos geométricos. Tá bom? Responde direitinho. Vamos à nossa próxima atividade.
Ele diz assim: observe as pirâmides representadas abaixo e escreva o nome de cada uma delas de acordo com a sua base. Todas aí são pirâmides. E agora, como é que eu vou saber? Então, gente, primeiro, a pirâmide, né, essa daqui tem 3 lados. Então, eu digo que essa é uma pirâmide de base triangular. Triangular. Se eu tiver aqui, vamos dizer que eu tenho aqui uma pirâmide, né? Eu tenho aqui, ó, eu peguei uma caixinha. Vamos dizer que aqui eu tivesse uma pirâmide. Então, eu vou olhar a base dessa pirâmide aqui. Então, ó, a base dessa pirâmide é quadrada. Então, aqui eu teria uma pirâmide de base quadrada. Naquela que tem, na pirâmide que você vai encontrar aí que tem 5 lados, você vai dizer que é uma pirâmide de base pentagonal. 5 penta. Então, pirâmide de base pentagonal. E a pirâmide que tiver 6 lados ou 6 arestas é uma pirâmide de base hexagonal, porque são 6 lados. Então, 3 triangular, 4 quadrada, 5 pentagonal e 6 hexagonal, tá certo? Lembrando que todas são pirâmides, só vai diferenciar aí a base, tá certo? Agora, responda. Letra A. Quais são as figuras geométricas planas? Quais figuras geométricas planas é possível identificar na base dessas pirâmides? A mesma coisa que você acabou de falar, né? 3 triângulo, 4 quadrado, 5 pentagonal e 6 hexagonal. B. Quais das pirâmides acima tem 4 faces laterais? Então, você vai lá, ó, face lateral. Essa daqui tem 3. Você vai observar qual dessas aqui tem 4 faces e vai responder aí no seu livro. Agora, marque com X no sólido correto. Letra A, ele diz assim, é uma figura que apresenta uma ponta, chamada de vértice. Tem uma base que lembra um quadrado, molezinha. Fácil, fácil. Então, você vai olhar aí. Qual dessas aí tem ponta? Pronto, achei a que tem ponta. Só detalhe, vamos olhar agora a base. Essa tem uma base triangular. Então, você vai procurar qual dessas aí tem a base quadrada. Os 4 lados iguais, tá certo? E marca um X somente. Agora, é uma figura, na letra B, é uma figura que tem 2 faces. 2 faces, né? Pode estar na base, pode estar na face. Cada face corresponde a uma figura geométrica plana com 5 lados. Eita! E agora? Aí você vai olhar, né? A base dela, qual delas? Essa daqui, a base dela, ó, tem 4 lados. Você vai olhar qual desses sólidos aí, a base tem 5 lados. Para isso, você tem que contar. 1, 2, 3, 4, até achar que tem 5. E marca o X. Na nossa próxima atividade, assim, escreva o nome da pirâmide correspondente a cada uma das planificações a seguir. Novamente, gente, planificação, ó, tá abertinho, tá? Então, lembrando, aí, né, todas são pirâmides. Então, ele já diz, escreva o nome da pirâmide. A única coisa que você vai olhar é a base de cada uma. Tem 3 lados, pirâmide de base triangular. Tem 4 arestas, pirâmide de base quadrada. Tem 5, pirâmide de base pentagonal. Tem 6, pirâmide de base hexagonal. Tá certo? Olha direitinho a base de cada uma. Agora é com você. Responda toda a sua atividade. Se você tiver dúvida, você vai falar com a Pro Lília e vai tirar suas dúvidas. Tá certo? Eu espero ter contribuído com a sua atividade para que você acerte tudo. Um abraço e até a nossa próxima aula. Até lá!